Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula sobre frações. Nessa aula nós vamos revisitar as operações com frações e entender o que cada uma delas significa graficamente, ok? Então não é simplesmente saber o que fazer, mas é saber o que fazer, como fazer e por que fazer. O porquê em matemática é algo extremamente importante, que faz com que você compreenda o todo, tá certo? Então, vamos lá com a adição e subtração. Galera, para somarmos e subtrairmos as frações, o que a gente precisa fazer? Precisamos que os denominadores sejam iguais, lembrando que denominador é o número de baixo de uma fração. A partir do momento que os denominadores são iguais, para somar ou subtrair, basta somar ou subtrair os numeradores, os números de cima. E o denominador eu mantenho, ok? Então, se os denominadores forem iguais inicialmente, basta eu pular para a segunda etapa, que é somar ou diminuir o numerador, o número de cima, e manter o número de baixo. Se os denominadores forem diferentes, então vou precisar torná-los iguais. Bom, por que nós precisamos torná-los iguais? Vamos ver isso com um exemplo. Vamos supor que a gente queira somar a fração 2/5 com a fração 1/4. Lembrem-se que 2/5 significa pegar a unidade, dividi-la em 5 partes e tomar 2 dessas partes. Ou seja, graficamente 2/5 é representado desta forma. A unidade dividida em 5 partes, das quais tomamos 2. Da mesma forma, 1/4 significa dividir a unidade em 4 partes. Dessas 4 partes, tomamos uma. Eu não posso somar as frações da maneira em que elas estão representadas, porque cada parte que eu tomei tem tamanhos diferentes. Uma parte do 2/5 não tem o mesmo tamanho que uma parte do 1/4. Como os retângulos têm tamanhos diferentes, eu não posso somá-las. Eu preciso fazer com que elas tenham exatamente o mesmo tamanho. Para isso, o que a gente precisa fazer é achar frações equivalentes, utilizando o MMC. Em outras palavras, nós temos que mudar os denominadores para que eles fiquem iguais. Mudar os denominadores significa achar frações equivalentes. E para que os denominadores fiquem iguais, utilizamos o mínimo múltiplo comum, tá certo? Da mesma forma que fizemos na comparação de frações. Então vamos ver como vai ficar. Os meus denominadores eram 5 e 4. O MMC entre 5 e 4 é 20. Isso significa que o meu denominador comum é o 20. Ok? Então 2/5 vai ter denominador 20, só preciso calcular o numerador. Como é que a gente calcula o numerador mesmo? Bom, pegamos o 20, que é o meu novo denominador, dividimos por 5. 20 dividido por 5 é igual a 4. Pegamos esse 4, que é o resultado da divisão, e multiplicamos por 2, que é o numerador antigo. 4 vezes 2, 8, e a minha fração equivalente é 8/20. Da mesma forma, 1/4 passa a ter denominador 20, que é o nosso denominador comum. Vamos fazer o mesmo cálculo. 20 dividido por 4 é igual a 5, 5 vezes 1, 5, e essa é a nossa fração equivalente. Vamos representar ambas as frações graficamente. 8/20 é representado desta forma. A minha unidade foi dividida em 20 partes, das quais eu tomei 8. Mas reparem que essa fração, 8/20, representa a mesma quantidade que 2/5. Ainda tenho a unidade dividida em 5 partes, das quais eu tomei 2. Por isso que 2/5 é uma fração equivalente a 8/20. Da mesma forma, a nossa fração 5/20 é equivalente a 1/4. Então aqui nós temos a unidade dividida em 20 partes, das quais tomamos 5.
Mas reparem que agora cada parte que nós tomamos é igual, tanto no 8/20 quanto no 5/20. Afinal, a nossa unidade, tanto em cima quanto embaixo, foi dividida nas mesmas 20 partes. Portanto, elas têm um tamanho igual. Se elas têm um tamanho igual, eu posso somá-las. Então, o nosso resultado será 8 mais 5 sobre 20. É a soma dos nossos numeradores, ok? Então, 8 mais 5 sobre 20 é igual a 13 sobre 20. Representando 13 sobre 20 graficamente, nós temos esse gráfico, ou seja, as mesmas 20 partes em que eu dividi a minha unidade, mas dessa vez eu tomei 13 partes, que é a soma de 8 com 5, ok? Isso explica por que nós somamos os numeradores e mantemos o denominador, em vez de somar os denominadores também. Então, resumindo, o que nós fizemos foi, para somar 1/4 com 2/5, encontramos o MMC entre os denominadores, entre 5 e 4, achamos o valor 20. Encontramos frações equivalentes, 5/20 é equivalente a 1/4, 8/20 é equivalente a 2/5, e somamos os numeradores mantendo o denominador. Ah, professor, e se eu quisesse subtrair, como eu faria? O processo é praticamente o mesmo. Vou encontrar o MMC, 20, vou achar as frações equivalentes, mas agora, em vez de somá-las, eu vou subtraí-las. Então, para somar ou subtrair frações, nós podemos reduzir o processo a 3 passos muito simples. O primeiro passo é determinar o MMC entre os denominadores, para dividi-los em partes iguais. O segundo passo é encontrar as frações equivalentes. Achei o meu MMC, dividi pelo número de baixo, multipliquei pelo número de cima. Encontrei as frações equivalentes. E o terceiro passo, a cereja do bolo, somar ou diminuir os numeradores, dependendo da minha operação. O denominador eu mantenho, ok? Então, a justificativa gráfica é importante para que você entenda aquilo que está acontecendo. Como eu falei, não basta saber como fazer. Você tem que saber como fazer e por que fazer. Então, a ideia do gráfico é explicar o porquê. Mas é claro que quando você estiver resolvendo uma conta, uma expressão, você vai se preocupar mais com como fazer do que com o porquê. Por isso, esse resumo aqui em 3 simples passos. Próxima operação é a multiplicação. Nós sabemos que para multiplicarmos frações, basta multiplicarmos os numeradores e multiplicarmos os denominadores. Agora eu vou fazer a multiplicação tanto dos números de cima quanto dos números de baixo, sem a necessidade de igualar denominadores. Vamos ver um exemplo. 2/3 vezes 6/7. Então, para resolver essa operação, nós multiplicamos 2 com o 6 e 3 com o 7. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 7, 21. Esse é o nosso resultado bem simples. Agora vamos ver a justificativa gráfica, que é o grande diferencial dessa aula. Então, como justificativa, nós temos esse gráfico representa os 6/7. A minha unidade foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes, das quais tomamos 6. Agora, o que significa encontrar 2/3 desses 6/7? Significa tomar 2/3 de cada parte, ok? Então, tomando 2/3 de cada parte, eu vou precisar dividir cada parte em 3. Fazendo isso, nós temos o seguinte gráfico. Reparem que cada parte, cada um dos sétimos, foi dividido em 3 partes. Agora, nós precisamos tomar 2 dessas partes. Então, na minha primeira parte, eu vou tomar 1, 2. Na segunda, vou tomar 1, 2 e assim sucessivamente.
isso nos dá o seguinte gráfico. Esse gráfico nos diz que os 6/7 foram separados em 3 partes, cada um. Dessas 3 partes, tomamos 2. Isso significa que nós tomamos 2/3 de 6/7. Portanto, quantas partes nós tomamos ao todo? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tomamos 12 partes de quantas? 21. Portanto, o nosso resultado é 12/21. E essa é a nossa justificativa gráfica para a multiplicação. Resumindo a multiplicação, nós sabemos que basta multiplicar os numeradores e os denominadores, obtendo o resultado 12/21. Reparem que essa fração resultante pode ser simplificada por 3. Eu posso dividir numerador e denominador por 3, obtendo a fração irredutível 4/7. Agora, eu vou mostrar uma outra maneira de resolver essa multiplicação, que é simplificando os termos antes de efetuar o cálculo, da seguinte maneira. Esse 6, em vez de multiplicar pelo 2, eu posso dividi-lo pelo 3. O objetivo é reduzir os números antes da multiplicação, fazendo com que o nosso cálculo se torne mais rápido e a gente tenha menos contas para fazer. Então, pegando 6 e dividindo por 3, eu vou cancelar. O número aqui de cima vai ficar o nosso resultado 2. E o número de baixo fica 1. Ok? Então, o nosso resultado será 2 vezes 2 dividido por 1 vezes 7, obtendo o nosso resultado 4/7. Então, sempre que for possível, numa multiplicação de frações, você reduzir os termos por meio da simplificação, faça isso, porque o seu cálculo ficará cada vez menor e mais rápido de se fazer. Assim, você está aumentando suas chances de acertar a questão. Afinal, pode parecer um cálculo simples, e de fato é, mas na maioria das vezes a questão não vai se resumir a esse simples cálculo. Esse cálculo será só uma pequena parte de todo o desenvolvimento da questão. Então, quanto mais rápido e mais seguro você conseguir fazer, melhor. Vamos para esse exercício resolvido. Calcular 3/6 dos 7/4 dos 8/18 de 36. São muitas frações, então para a gente não se perder nesse tipo de problema, o ideal é montá-lo de trás para frente. 8/18 de 36 significa pegar o 8/18 e multiplicá-lo por 36. Então, nós temos 8/18 vezes 36. Pegar 7/4 desse valor significa pegar esse termo e multiplicá-lo por 7/4. Da mesma forma, pegar 3/6 deste valor significa pegar o valor atual e multiplicá-lo por 3/6. Dessa forma, nós montamos o nosso cálculo, basta resolvê-lo. Reparem que se eu fosse multiplicar todos esses numeradores, multiplicar todos esses denominadores e então simplificar a minha fração, meu cálculo seria muito grande. Então a nossa abordagem será a abordagem da simplificação. Vamos ver quais números podem ser simplificados. Aqui nós temos vários deles. Para citar um exemplo, eu posso simplificar o 8 com o 4. Então, 8 dividido por 4 nos dá 2 em cima e 1 embaixo. Professor, como eu sei que eu posso simplificar um número com o outro? Bom, a ideia da fração é uma divisão. Os numeradores sempre estão sendo divididos pelos denominadores. Isso significa que você sempre pode simplificar um número de cima com um número de baixo, mesmo que eles não estejam exatamente um embaixo do outro, ok?
É claro que isso só é válido se a operação for a multiplicação. Então, da mesma forma, eu posso simplificar o 36 com o 18. Eu poderia também simplificar o 36 com o 6 daqui de baixo, mas eu prefiro simplificá-lo com o 18 porque eu sei que 36 dividido por 18 é igual a 2. Então, cortando 36 com 18, nós temos 2 em cima e novamente 1 embaixo. É muito importante que vocês percebam que a simplificação não precisa ser feita de maneira única. Não tem só uma maneira de fazer. Você vai encontrando o seu caminho. Cada um vai fazer de um jeito, ok? Por exemplo, alguém poderia pensar em simplificar o 8 com 18, o 3 com 18 ou o 3 com 6. Reparem que são várias alternativas. Você só precisa escolher uma delas para fazê-la de forma correta, ok? Reescrevendo a nossa fração para ficar um pouquinho mais limpo o nosso cálculo, nós temos 3/6, que não foi simplificado com ninguém, a segunda fração, que é 7 sobre 1, a terceira fração, que virou 2 sobre 1, e o 36, que foi reduzido a 2. Ainda podemos simplificar alguma coisa? Sim, nós podemos. Eu poderia pensar em simplificar este 3 com este 6, mas eu vou fazer de maneira ainda mais rápida. Reparem que 3 vezes 2 é igual a 6. Então eu vou multiplicar esses valores. Já que o produto deles é 6, eu posso cancelar ambos com 6. Então reparem, 3 vezes 2 é igual a 6. Então eu cancelo o 3 e o 2 com o 6. Então o que ficou para a gente? Essa fração foi reduzida a 1. A segunda fração continua, 7 sobre 1. A terceira fração também foi reduzida a 1. E o 2 permaneceu porque ele não foi simplificado com ninguém. Portanto, o nosso cálculo se resume a 7 vezes 2, que é 14. Então, novamente, vamos nos concentrar em como a simplificação foi importante. Por meio da simplificação, nós podemos reduzir os nossos números até que o nosso cálculo se resumisse a algo extremamente simples de se fazer quanto o 7 vezes 2. Se eu escolhesse não simplificar, o meu cálculo seria muito maior, ok? Então sempre procurem simplificações quando possível. Vamos agora à quarta e última operação, que é a divisão. A regra nos diz que, para dividirmos frações, basta repetirmos a primeira e multiplicarmos pelo inverso da segunda fração. Em outras palavras, se nós queremos calcular 12 sétimos dividido por 3 oitavos, basta que nós repitamos a primeira fração, que é o 12 sétimos, e a multipliquemos pelo inverso da segunda. O inverso de 3 oitavos, basta trocar o 8 e o 3 de posição, obtendo 8 terços. Bom, agora a minha divisão virou uma multiplicação, e multiplicação nós sabemos que basta multiplicar numeradores e denominadores. Mas aqui, novamente, eu apelo para o recurso da simplificação. Posso simplificar o 12 com o 3, obtendo o numerador 4. 4 vezes 8 é igual a 32. 7 vezes 1 é igual a 7. Vamos nos lembrar que, quando cancelamos por meio de uma multiplicação, o número não simplesmente desaparece. Ele foi dividido por 3, então nosso resultado é 1, ok? Tomem esse cuidado, porque se você cortar, vai parecer que o número simplesmente desapareceu. E se ele desapareceu, alguém poderia colocar 0, o que seria um erro muito grave. Então, tenham em mente isso. Quando vocês cortarem o número, como fizemos aqui, 12 dividido por 3 igual a 4,
tenham o cuidado de escrever o número 1 aqui para que você se lembre que ele é 1 e não 0, ok? Bom, vamos fazer a justificativa da divisão entre frações. Como a divisão vai recair na multiplicação, não vamos utilizar agora uma justificativa gráfica. Vamos utilizar uma justificativa aritmética. Então, nosso cálculo inicial era 12 sétimos dividido por 3 oitavos. Se eu multiplicar ambos os termos dessa fração pelo mesmo valor, a fração não se altera. Esse número todo é uma fração composta pelo numerador, 12 sétimos, e pelo denominador, 3 oitavos. Ou seja, tanto o numerador quanto o denominador dessa fração são, por sua vez, frações. Então, vou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Que número é esse? O inverso de 3 oitavos, ou seja, 8 terços. A ideia de multiplicar pelo inverso é exatamente para cancelar a fração de baixo, cancelar o 3 oitavos. Afinal, se eu pego um número qualquer e multiplico pelo seu inverso, o resultado será 1. Como o denominador será 1, eu posso simplesmente abandoná-lo e lidar somente com o numerador. Reparem, o numerador dessa fração será 12 sétimos vezes 8 terços e o denominador será 1, que é o resultado da multiplicação de 3 oitavos por 8 terços. Quando nós pulamos diretamente desta parte para esta, ou seja, quando nós aplicamos a regra, dá a impressão de que o que fizemos foi repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, ok? Essa é a justificativa para a divisão de frações. Vamos agora a um problema bem famoso, cuja abordagem se dá explicitamente pelas operações com frações. O problema das torneiras é um problema clássico de frações. Vamos acompanhar. Uma torneira enche um tanque vazio em 4 horas. Outra torneira enche o mesmo tanque em 6 horas. Quantas horas as duas juntas levarão para encher o tanque vazio, sendo ambas abertas ao mesmo tempo? Então eu tenho um tanque vazio e duas torneiras. A primeira sozinha enche esse tanque em 4 horas, a segunda sozinha enche esse tanque em 6 horas. Pessoal, reparem que essa é uma questão de múltipla escolha e eu já posso eliminar alguma das alternativas de maneira imediata. A primeira pegadinha que se pode pensar é o seguinte: bom, para resolver o problema basta somar a quantidade de horas. Isso seria um grande erro. Afinal, se uma sozinha enche o tanque em 6 horas e eu tenho outra torneira auxiliando, eu deveria levar menos de 6 horas e não mais. Então não faz sentido nenhum somar a quantidade de horas, somar os tempos. Afinal, o tempo vai diminuir e não aumentar. Então já eliminamos a alternativa 10 horas. Por outro lado, a alternativa 5 horas também não faz sentido. Alguém poderia pensar, são duas torneiras, então além de somar 6 mais 4 igual a 10, eu preciso dividir por 2, obtendo 5 horas. Seria a média entre as duas. Mas isso, obviamente, também não faz sentido. Reparem que, se eu tenho uma torneira que enche o tanque em 4 horas, e eu tenho uma segunda torneira auxiliando, eu deveria levar menos de 4 horas para encher esse tanque, e não mais de 4 horas. Portanto, a alternativa B também está errada. Ficamos com as alternativas C e D, e agora vamos para a solução do nosso problema. Sabemos que, em 1 hora, a primeira torneira enche 1/4 do tanque. Poxa, mas professor, onde que o enunciado afirma isso? Reparem que o enunciado afirma que a primeira torneira enche todo o tanque em 4 horas. Então, em 1 hora, ela vai encher 1/4 desse tanque. Ou seja, passadas 4 horas, o tanque estará completamente cheio. Bom, seguindo esse raciocínio,
Em 1 hora, a segunda torneira encherá 1/6 do tanque. Mas é extremamente importante que eu raciocine desta forma, ou seja, igualando os tempos, porque nós já vimos que nós não podemos somar a quantidade de horas. Então, o que fazemos é igualar a quantidade de horas para que nós possamos somar as quantidades que são enchidas do tanque. Portanto, trabalhando juntas, as duas torneiras encherão 1/4 do tanque mais 1/6 do tanque em 1 hora. Então vamos fazer a conta. 1/4 mais 1/6, temos que encontrar o MMC entre 4 e 6, que é 12. Bom, agora que eu sei que 12 é o meu MMC, ele será o meu denominador comum. Para achar os numeradores, devemos pegar o 12, dividir por 4 e multiplicar por 1. 12 dividido por 4 é 3, 3 vezes 1, 3. Da mesma forma, 12 dividido por 6 é igual a 2, 2 vezes 1, 2. Agora nós podemos somar os numeradores, obtendo 5/12. Isso significa que, em 1 hora, as duas torneiras juntas enchem 5/12 do tanque. Mas afinal, quantas horas elas levarão para encher o tanque todo? Agora, basta que a gente desfaça essa inversão que nós fizemos no começo. Se em 1 hora enchemos 5/12 do tanque, em 12/5 de hora, nós encheremos o tanque inteiro, ou seja, o tanque estará totalmente cheio em 12/5 de hora. Poxa, professor, mas quanto é 12/5 de hora? Bom, basta que nós peguemos o 12 e o dividamos por 5. Então aqui nós temos 12 dividido por 5, vamos fazer essa conta. O quociente é 2, 2 vezes 5, 10, para 12, 2. E agora é preciso prosseguir com esta conta utilizando números decimais. Para isso, nós precisamos colocar um 0 aqui do lado do 2, e para compensar esse 0, colocamos uma vírgula no quociente, desta forma. 0 no novo dividendo e vírgula para compensar esse 0 que surgiu do nada. Na nossa aula sobre números decimais, vamos explicar exatamente o porquê do 0 e da vírgula. Mas aqui, basta você saber que a ideia é colocar o 0 significa multiplicar por 10. E colocar a vírgula significa dividir por 10. Então, eu estou fazendo uma pequena compensação, que me permite continuar a conta. 20 dividido por 5 é igual a 4. Então, nós temos 2,4 horas. Vamos voltar para o enunciado do problema. Infelizmente, nós não temos a opção 2,4 horas. Sabemos que 10 horas e 5 horas foram prontamente eliminadas. Então, vamos pensar em como trabalhar com esse 2,4 horas. Pessoal, 2,4 horas significa 2 horas inteiras e 0,4 de hora. Antes que alguém se precipite marcando 2 horas e 40 minutos, reparem que 0,4 hora, passando essa quantidade para minutos, nós precisamos multiplicar por 60, uma vez que 1 hora é igual a 60 minutos. Então, para passar 0,4 para minutos, nós precisamos pegar esse 0,4 e multiplicá-lo por 60. O resultado disso, de forma bem simples e prática, é 4 vezes 6, 24. E reparem que esse 0 apareceria do lado do 24, ou seja, 240. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que andar uma casa com a vírgula. Portanto, esse 0 vai acabar sendo cancelado. E aí a nossa resposta será 24 minutos. Então, cuidado que essa pegadinha de fato pega muita gente. 2,4 horas não são 2 horas e 40 minutos. Elas são 2 horas e 24 minutos. Eliminamos a
Alternativa C, portanto, a nossa resposta correta é a letra D. Muito cuidado com isso, pessoal. Não caiam nessa pegadinha, ok? Então, ficamos por aqui nesta aula. Espero que vocês tenham gostado. E nossa próxima aula deste tema será sobre números decimais. Grande abraço, pessoal, e bons estudos!